Olá você, seja muito bem-vindo a mais um podcast Fala Chefe. E eu trago aqui quem é chefe mesmo em alguma área, quem é autoridade, hoje nada mais nada menos que o professor José Cairo. José Cairo, uma grande inspiração para mim, eu ainda, enquanto estudante de Direito na UESC, o via chegando lá novo, juiz, tinha um carro mais lindo daquele tempo, não sei se vocês vão se lembrar, um carro branco da Fiat, como é o nome daquele Maré. carro? Um Maré. Era o nosso ícone em todos os sentidos. E depois eu ingressei no curso como professor também e me tornei colega e amigo do professor Cairo. Então hoje tem uma honra, Cairo. É um grande prazer recebê-lo aqui para um papo informal maravilhoso contigo. Na verdade, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui. Aí você contando essa história inicial aí, aquele carro que eu tinha, Tiana, minha prima, que é sua colega e faz coautora de um dos seus livros, ela chamava de nave, que era uma nave espacial. Era uma Maré, né? Hoje um carro nem existe, nem fabricado. O pessoal nem deve conhecer muito esse carro mais, né? Meu pai até denuncia a idade da gente. Falando Mas a sua... denuncia a idade e denuncia, assim, o quão precoce você é, né, Cairo? Você, tão novo, você tornou professor com quantos anos ali? Na verdade, a minha carreira mais profissional, ela começou com a magistratura. Inclusive, ontem eu completei 29 anos. Eu vi um post que você fez maravilhoso. Falta um ano para 30, né? Já estamos organizando a festa e tudo. Então, a gente tem colegas nossos, colegas irmãos, como Rodolfo Pamplona, Luciano Martinez, que também eram servidores. Eu já era servidor da Justiça do Trabalho desde... Não vou falar aqui não, mano. Mas eu já tinha 3 anos que eu era servidor da Justiça do Trabalho. Então, eu terminei o curso. E aí, com 3 meses, fiz o concurso para servidor. No ano seguinte, eu já estava trabalhando como servidor. Como servidor da Justiça do Trabalho. Passei por todas as funções da Justiça do Trabalho. Até diretor. Eu fui assistente de juiz, fui calculista, fui secretário de audiência, que era muito difícil naquela época. Ninguém aprendia a digitar. Digitar, porque eu aprendi a digitar. Datilografar. Hoje não tem nem curso de datilografia. Com aquela tábua em cima que você não via. Então, eu digito com todos os dedos. E por último, diretor de secretaria. Eu fui para a vara de Ubaíra, que hoje não existe mais. Ela foi para Candeias, essa vara. Porque tinha muito pouco processo, né? E aproveitei para ficar lá para estudar. Aí passei na magistratura, completei 29 anos. De carreira. É. E aí, a docência foi meio que natural? Ou você já era... Depois, porque eu era muito tímido antes. Eu era aquele aluno que ficava lá no fundo da sala, quietinho, não conversava com ninguém, não falava nada. Então, foi um desafio para mim, primeiro, me tornar juiz, e eu achava a prova mais difícil, que era oral, porque eu era muito tímido e não conseguia falar em público. Interessante. E aí trabalhei na prova oral, mas mesmo assim dei como o pessoal, abrindo aspas, uma caruara na hora da prova oral. Na hora da prova oral. Eu fiquei 1 minuto sem conseguir falar nada, zero, mudo, todo mundo olhando pra mim. E a banca te olhando. A banca me olhando pra banca e não saía nada, zero. Aí eu pensei assim comigo, falei assim, meu amigo, se você não falar nada, você vai perder a maior oportunidade da sua vida. Aí eu comecei a falar devagarinho, aí fui esquentando. Aí depois disso eu falei assim, eu tenho que trabalhar com essa timidez, não é possível isso. Então eu comecei a falar para um público na audiência de 5, 6 pessoas, fui aumentando o público e aí para mim era um desafio. Pedro Lino me falava, você precisa vir para a UESC, precisa vir trabalhar aqui com a gente. Você na área de trabalho, eu falei assim, mas eu sou tímido, professor, porque ele foi meu professor também, né? Como é que eu vou fazer isso? Não, dá um jeito. E aí pronto, eu coloquei isso na minha cabeça e foi um desafio. E aí consegui entrar na UESC 4 anos depois, como professor substituto. Né? Fiquei lá durante 1 ano e meio. E aí depois passei 2 anos fora e fui aprovado no concurso. E aí voltei para a UESC como professor já efetivo. A timidez foi rompida paulatinamente dando aula. E hoje, assim, eu falo em público como se estivesse falando para uma pessoa só. Maravilha. Então, consegui vencer. Então, isso é uma prova que o ser humano é capaz de tudo. Basta ele querer e, claro, ele ter as ferramentas. Né? E hoje, dou aula, faço palestra, falo para 1.000 pessoas. Hoje você é um cara altamente disciplinado. Mas na essência mesmo, eu sou tímido. Então, isso aí foi eu que fui conquistando aos poucos, né? Foi adquirido. Eu não nasci assim. Entendi. Eu fui tentando, né? E vencendo. Então, é um tema interessante porque a gente é capaz de romper justamente aquilo que a gente acha que é mais frágil, mais vulnerável. Se tiver disciplina, se tiver foco, a gente consegue vencer. Exatamente. E depois da vida acadêmica, você também passou a ter uma vida de verticalidade, eu diria, de profundidade teórica. Você fez 2 mestrados, doutorando pela Federal de Santa Catarina, não é isso? Eu fiz o primeiro mestrado em Pernambuco, mas na verdade foi por meio de um programa interinstitucional da UESC e de Pernambuco, e a gente teve aula aqui na UESC. Eu concluí em 2022, temos 22 anos.
E depois eu fiz um mestrado na UCLM, Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha. E muito bom, deu uma experiência, abriu... Inclusive, me forçou a conhecer o mundo, né? Foi o primeiro país que você foi, não? Não, na verdade, nos Estados Unidos foi o primeiro país. Primeiro país. Mas aí depois, quando eu fui... Os Estados Unidos é um país continental igual ao Brasil. Quando a gente vai para a Espanha, para qualquer país europeu, você tem ali do lado vários países. Então, o que a gente fazia? Era aula de segunda a sexta, quando dava sexta-feira, pegava um avião ou pegava um trem para conhecer o país. Você morou lá quanto tempo? Não, a gente ficou lá 3 meses em um ano, Direto. 3 meses no ano seguinte, e depois voltou para defender, no caso, a tesina. Só para quem... A rotina era essa. Fim de semana, não ficava na cidadezinha. Só para quem não conhece o Dr. Cairo, ele é uma pessoa que sabe viver a vida muito bem, é digno de inveja para muitas pessoas. Eu acho lindo um cara que não tem no dinheiro a fonte principal da vida, que não se preocupa em acumular para deixar, mas o que deixa é algo que não está escrito em livro nenhum e que patrimônio nenhum paga. Cairo aproveita as férias que tem, né, doutor Cairo, para conhecer o mundo, e do qual tive o privilégio. Um dia a gente informalmente, Cairo falou, Harrison, eu estou indo para a Austrália. Eu falei, beleza, vambora. Só que Cairo não é do tipo, fica esperando você marcar, um dia já me liga, ó, bilhete comprado, tá aqui a conta, foi tanto. E aí a gente fez aquela viagem maravilhosa. E aí fizemos um stopover nos Estados Unidos. Foi quando eu comprei meu primeiro iPhone. Foi. Fomos para Nova York e depois para Chicago. Nova York, Chicago e partimos para a Austrália. Estava tendo algum evento dos irlandeses lá? Tinha, era o St. Patrick Days. Tanto verdade. Que eles colocam, o rio fica todo verde. O rio fica todo verde, verdade. Foi bom demais. Foi bom demais mesmo. E aí, Cairo, você seguiu na vida acadêmica e em quais áreas de pesquisa hoje você está mais atuando? Assim? O que é o foco mais das suas pesquisas? Eu sou juiz do trabalho, então trabalho também professor do trabalho, tudo envolvendo trabalho, porém, meu foco é flexibilização das normas trabalhistas. Eita, para quebrar esse paradigma, né? Aí você assim, toca numa ferida, hein? Eu estou em um contrafluxo, na verdade, na minha área, né? Porque a maioria dos meus colegas estuda, no caso, a manutenção do direito do trabalho. Mas eu também quero a manutenção do direito do trabalho, mas sob uma nova perspectiva. Então, o excesso de proteção vem prejudicando muito o direito do trabalho. E quando você tem alguma coisa em excesso, às vezes a proteção ela acaba prejudicando. Verdade. Então, a gente pode dizer que você é meio que é o professor, é o juiz, é o teórico, é o acadêmico. E consegue impingir essa teoria dentro da atividade? Sim, mas cada um tem sua faceta e cada um pensa diferente. Perfeito. Então, assim, eu como professor, eu como, digamos assim, escritor de obras de direito do trabalho, eu busco falar sobre as teorias e também apresentar a visão de outras pessoas, de outros estudiosos. Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. E também na academia. Então, a gente não pode chegar lá para os nossos alunos e falar assim, eu penso assim e não revelar quem pensa ao contrário. Ainda mais no direito. Porque no direito, no mínimo, você tem duas versões. E não importa, às vezes, o que a gente pensa, importa o que os tribunais superiores pensam para fins práticos, né? E passar também para o aluno essa visão dos tribunais. Também você mesclar com as questões práticas, porque o aluno não pode sair lá apenas com teoria, porque se ele sair com teoria, ele não vai ter um instrumento para o trabalho. Então, a gente não pode ficar pensando lá, eu estou fazendo doutorado, aí eu me empolguei com a teoria tal, o sexo dos anjos, aí eu quero que meus alunos discutam isso na sala de aula, o sexo dos anjos, mas eles estão ali iniciando. É verdade. Como é que eles vão? Eles estão ali, vão se formar, vão obter um título e eles vão utilizar isso para um meio de subsistência. Eles não podem ficar só pensando. Claro que tem aquela parcela que quer ficar na academia e tal, mas acho que mesclar teoria com prática, acho que é básico, é fundamental. Tem que ter. E nessa dualidade, é uma linha mais flexível, é uma linha muito atual nesse mundo da uberização. E uma linha bem tradicional, desde Getúlio Vargas, que crê que tem que ter proteção mesmo, até um pouco excessiva. De um lado nós temos o TST, que, salvo engano, tem uma linha, e o STF, que, salvo engano, tem outra linha. Como é que eu diria que hoje esse tema da flexibilização e da rigidez, como é que esse tema hoje caminha? E analisando não apenas hoje, mas uma tendência. O que é que você pensa em relação a essas relações? Assim, o TST é um tribunal que, por ser, né, aplicador da norma trabalhista, ele, por essência, ele tenta manter esse viés protetivo. Perfeito. Tá? E ele não consegue sair da caixa do direito do trabalho para ver o direito do trabalho por fora. Então, isso é muito importante, você ver por fora o que está acontecendo ali por dentro, para permitir até mesmo uma expansão do mercado. Porque o que produz, digamos assim, postos de trabalho não é legislação,
É o mercado, é a atividade econômica. Então, só com crescimento econômico que a gente pode ter proteção para o trabalhador. O que adianta você dar 100 direitos trabalhistas para a categoria do trabalhador se esse trabalhador ele não tem um emprego, ele não tem um trabalho? Então, não adianta nada, entendeu? Perfeito. Então, eu acho que é muito melhor você simplificar os direitos trabalhistas e universalizar esses direitos para que todos tenham a chance de poder trabalhar. Perfeito. Porque da forma como está, mas que já vem mudando, que seria essa posição do STF, um pouco exagerada também. Mas a gente quer atingir um ponto de equilíbrio. Então, como você perguntou, o TST vem mantendo, e o STF está vendo o direito de trabalho com, digamos assim, alguns princípios do direito civil. E talvez até com certo exagero. A gente tem que, então, encontrar um ponto de equilíbrio, entre a visão do Tribunal do Trabalho e a visão do STF. E seu estudo está indo nessa linha? E meu estudo está indo nessa linha e principalmente dentro da flexibilização, que é a minha linha de pesquisa, é justamente analisar as questões relativas aos trabalhadores autônomos, a validade desses contratos de trabalhadores autônomos ou PJizados. Porque o que está acontecendo na prática é que você faz assina um contrato autônomo de prestação de serviço, aí o juiz de trabalho vai lá, anula. Tá? Sem analisar nenhum requisito, digamos, do direito civil, nenhum elemento, elemento essencial do negócio jurídico, que seria capacidade, alguma questão relativa à nulidade, de fraude vista pelo direito civil. Os juízes, eles esquecem esses requisitos e aplicam apenas um princípio, que é o princípio da primazia da realidade. Então, diz, e o que está escrito aqui não corresponde à realidade, ele não quer saber se a vontade foi validamente manifestada, ele simplesmente, não, isso aqui é um contrato de emprego, entendeu? E aí ele afasta o contrato de natureza acessível e diz que é um contrato de trabalho. É claro que tem aquelas situações em que há uma fraude realmente, mas existem situações em que você tem um trabalhador que ele é não vulnerável, Perfeito. E que ele manifesta a vontade dele realmente de prestar serviço. Prestar serviço. Eu dou um exemplo da área muito comum, da área de saúde, o médico, por exemplo. Então, os médicos, se você colocar para ele aqui, você quer ser seletista ou você quer ser PJ? Isso é no dia a dia. Ele está dizendo, eu não quero ser seletista. Eu não quero Aí vai o cara e diz, mas você é. Mas eu não quero, você é. Mas o que acontece? Isso não acontece no início do contrato. Isso só acontece depois. Porque ele quer o melhor dos mundos. Digamos, Entendido. Se uma empresa ele fala assim, se você for seletista, você vai ganhar 10 mil por mês, mas com todos os direitos trabalhistas, férias, 13º, FGTS. Porém, se você quiser ser PJ, você vai ganhar 15 mil. Perfeito. Aí você quer o 15. Essa sua vontade é perfeita, manifestada de forma livre, tá? Não tem erro, não tem coação, não tem nada. Aí o que acontece? Ele passa 3 anos ganhando 15 mil. Se ele fosse empregado, entregando 10, mas com férias de 10, 13º de 10. O que acontece Perfeito. No final? No final do contrato, ele chega e entra na justiça e diz que é empregado. E aí ele quer o reconhecimento da relação de emprego, mas não com salário de 10. Com de 15. Ele quer com de 15. Então ele já recebeu os 15 e vai querer tudo de 15. Então isso aí evidencia a má-fé do trabalhador. Só que vista pela luz do direito do trabalho, se fizer uma comparação e digamos que esse médico ele tinha não tinha uma certa autonomia, aí a Justiça do Trabalho vem e diz, não, você é empregado mesmo, eu vou reconhecer a relação de emprego. Essas ações são milionárias. São milionárias. São milionárias. Eu quando chego no primeiro dia de aula, que fala do custo tributário no Brasil, e esse custo pode ser visto sob diversos ângulos. Um dos ângulos é o âmbito trabalhista. Aí eu brinco assim, um cara que tem a carteira assinada por 10 mil, aí eu começo a fazer o custo para o empregador. Para o empregador, ele tem 20% de INSS, ele tem 2% de SAT, ele tem 8% de FGTS, ele tem o proporcional do 13º e o proporcional de 1/3, na visão do empregador. Esse cara custa para o empregador R$16 mil, beleza? Sim. Agora, para o empregado, retém o 27,5% de imposto de renda e retém um 14% de INSS. O empregado vai levar 7 pau. Exatamente. Então, aí são duas visões diferentes. O empregador olha para o empregado e fala, cara, tu ganha 16 mil, tem que trabalhar mais. O empregado olha para o empregador e fala, eu só ganho 7. Olha que disparidade. Aí vem o meu termo, que é o que você acabou de falar. Um cara inteligente, que sabe ler e escrever, sabe interpretar, com a vontade consciente, quer trabalhar via PJ, e depois ele quer o melhor dos mundos, como aconteceu com a famosa jornalista no Brasil, em um caso relativamente recente. Então, chegar a essa segurança jurídica é o que todo mundo quer. Não tenha dúvida, porque o custo do Brasil é muito alto,
a Previdência ela não consegue pagar essa aposentadoria em valores altos, tem que ter uma base maior, e aí fica a briga dos previdenciaristas, querendo que a base seja maior, mas ao mesmo tempo se analisar que 30% do meu salário está indo para a Previdência, 20% que o meu empregador me pagaria, e 14%, ou seja, 34% da minha remuneração hoje estão indo para a Previdência. No meio do trabalhador e do empresário tem um ser aí que se chama Estado. Tem um ser, né? Que se chama Estado. É o nosso sócio, na verdade. É verdade. O Estado hoje em dia é o nosso sócio. Verdade. Tudo que a gente ganha, metade é do... Então a gente pode dizer que a gente vive no regime socialista, que a gente é sócio do Estado, né? Agora, essa questão relativa ao STF, a gente tem um argumento, assim, mas em relação à forma como o STF tá fazendo isso. Certo. Porque o STF, ele não poderia, teoricamente, reanalisar provas. Certo. O STF é uma corte constitucional, nem mesmo os tribunais superiores, eles não analisam questões fáticas, probatórias, eles analisam questões de direito. De direito, okay. Então, quando esses processos estão subindo para o STF, por meio de reclamações principalmente, então os ministros eles estão desconsiderando essa característica desses recursos, né? E dessa reclamação, e estão pondo de lado a questão fática. Então, para ele dizer, por exemplo, que um contrato não é de emprego, teoricamente, na visão do trabalhista, ele teria que entrar nessa seara de ver se houve ou não. Então, é justamente essa visão que eu critico da comunidade trabalhista, é que ela está pensando com a cabeça do trabalhista, o STF está pensando com a cabeça do direito civil. Então, para o STF, ele olha assim, ele vê lá na sentença, o juiz apreciou a questão de nulidade do direito civil, se tem algum erro, dolo, coação, simulação. Não. Então, isso não é fato. Isso aqui é direito, tá? Mas eles não falam isso na sentença. Entendi. Na decisão, eles não falam. Então, confunde a cabeça do trabalhista. Porque na cabeça do trabalhista, ele fala assim, não, o STF está invadindo uma competência que não é dele, que ele está tratando de questão fática. Só que o STF, ele não está analisando o princípio da primazia da realidade. Ele não sabe, talvez ele não saiba nem o que é isso. Entendeu? Então, inclusive, essa é a nossa... tese. Está indo por essa linha aí. Essa tese de mostrar que há ainda uma saída. Só que você tem que sair da caixa do direito do trabalho e entrar na caixa do direito civil. Se você quer realmente. Perfeito. E de um certo modo veio a reforma trabalhista em 2017 e você foi um juiz pioneiro nesse tema, não foi? Você foi o juiz que deu a primeira sentença envolvendo a aplicação da legislação trabalhista, não foi, salvo engano, tem um... Foi assim, agora foi algo que eu faço todo dia, diariamente. E as pessoas acharam super anormal, como é que o juiz dá uma sentença sábado de manhã. Eu falei assim, qual é o problema? Todos os dias eu faço isso. Eu acordo 3h30 da manhã, 4h30 da manhã. Como é que foi a lei? A lei foi promulgada? A lei foi sancionada. Ela foi sancionada 6 meses antes e entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Foi um sábado. Eu lembro porque... eu estava viajando para Buenos Aires nesse dia. Então, eu acordei cedo, eu estava com 2 processos. Aí, fiz esses 2 processos já sob a égide da nova lei. Já vinha, obviamente, acompanhando a lei, estudando. Já estava dando palestras e tudo. Aí, como eu fui fazer a sentença, aí eu peguei na questão, no calcanhar de Aquiles custas e foi gratuidade, não foi? Qual é o argumento que você vê? Que isso aí é uma narrativa. Dizendo, a reforma trabalhista acabou com os direitos. Não teve nada disso. Isso aí é conversa para boi dormir. O que a reforma trabalhista mudou foi colocar no horário de sucumbência. Isso mudou toda a lógica. Então, as pessoas que querem contra a reforma trabalhista, eles mudam o foco, porque sabe que isso aí não vai chamar atenção. Né? Faz uma cortina de fumaça para poder... mas o que realmente... A questão mais importante da reforma trabalhista foi ter inserido a horário de sucumbência, que é algo super lógico, que tem que ter... Inclusive, os próprios advogados trabalhistas... Gostaram? Não, assim... A vida toda na Justiça do Trabalho, antes da reforma trabalhista, os advogados trabalhistas pediam honorários de sucumbência e os juízes indeferiam. Porque não tinha previsão. Quando veio os honorários, eles falaram assim, não queremos. Você sabe por que não queremos? Eles querem, mas só se ganhar. Só se ganhar. Se perder, não quer pagar, entendeu? Mas só 2 dúvidas aí, que esse tema é muito interessante. Então, antigamente, eu trabalhei para você, vamos imaginar assim, eu era seu estagiário, com contrato de estágio, e aí de repente eu entrava na justiça e ele cobrando 300 mil. Aí você ficava aquele pavor, mas eu pedia o absurdo e nada daquilo era verdade. Eu tinha uma grande irresponsabilidade nos meus pedidos e na quantificação. Com a reforma, falou, cara, se você pedir 300 mil e perder,
você pode tomar uma baita sucumbência. Mas, de um certo modo, se eu já tenho a gratuidade, eu também não tenho sucumbência, não é assim? Exato. Então, de um certo modo, também não ficou o pior dos mundos, porque se é uma pessoa declaradamente sem condições, e é comprovado isso, ele também não teria, continua sem pagar honorários. Então, voltou, de um certo modo, uma irresponsabilidade nesse sentido ou não? Eu estou percebendo que aos poucos está voltando. Está voltando, né? Está sentindo na prática que, apesar de haver a condenação, como tem a justiça gratuita, eles não ficam isentos, mas fica com a exigibilidade suspensa durante 2 anos. Aí depois de 2 anos não cobra. Entendi. Então aí eles estão começando a perceber e falar assim, aí está começando a voltar a lide temerária. Porque a lide irresponsável. Por que lide irresponsável? Porque você não faz avaliação de risco. Perfeito. Então, você chega um cliente seu aqui, você fala, vamos pedir tanto. Agora, sabendo que se perder, vamos pagar tanto. Você tem provas, você consegue provar, aí vai analisar os riscos. Então a gente vai sentar aqui e analisar, ver se a gente tem capacidade de fazer essa prova e tudo, e vamos entrar com uma ação. Sem honorários de sucumbência, não tem essa avaliação. Risco simplesmente zero. Você pede tudo e mais alguma coisa. E a galera... Porque se você perder, não vai ter efeito nenhum. E alguns clientes ficam dizendo que o juiz, aí me perdoe aí, mas mesmo sabendo que o cara tem plena certeza que não deve nada, mas faz um acordo de 10 mil, de 20 mil, para poder... Dizem que tem algumas coisas assim que... porque esses são vários fatores. Primeiro que a conciliação é a melhor forma de você solucionar um litígio, né? Perfeito. Também o juiz fica com menos um trabalho. Então, você tem a questão pessoal. Se você não fizer um acordo aqui, eu vou depois sentar aqui para fazer uma sentença. Entendi. O acordo já resolveu logo ali agora. Mas assim, você tem um limite para você... Que tem juiz que força mais e juiz que força menos. Perfeito. Mas a partir do momento que você ultrapassa essa linha divisória tênue, você pode estar meio que descumprindo com o princípio da imparcialidade. Maravilha. Quando você impõe, não, você vai fazer um acordo aí. Nas entrelinhas está significando o quê? Se você não fizer, eu vou perder. Entendi. Então tem muitas empresas que fazem um acordo porque você vai, faça, só falta o completo, senão você vai perder. Entendeu? Entendido. Aí tem essa questão. E aí, Cairo, assim, a gente no dia a dia lida muito com empresários. E vou dizer, cara, é uma dor no coração. A gente conhece empresários que não demitem o funcionário porque não tem dinheiro para pagar o tempo. E mesmo assim o mantém porque só vai aumentando mais ainda o custo e mesmo assim não consegue demitir. E de repente você percebe que, eu não sei se é falta de instrução, preferem correr risco, mas assim, há uma grande demanda de ações trabalhistas de empresários que realmente ruíram. De empresários que tem uns que são, eu diria, banco espertalhão. Sim. E tentam desviar uma verdadeira confusão patrimonial. Desviam do capital da empresa algum dinheiro para um acúmulo de patrimônio próprio, deixa a empresa sem capital e não consegue honrar com os compromissos. Mas tem outros casos que realmente o cara não se deu bem. O cara achou que tinha habilidade para ser empresário, mão de Midas, consegue vender bem, mas ele não sabe o custo do dinheiro, não sabe o custo do produto, precifica errado e faz muitas atividades e no final contrata muita gente, contrata de modo informal, de repente vem todas essas ações trabalhistas. Você percebe que, na sua concepção, você acha que o empresário é mal assessorado, o empresário ele é do tipo igual doente que não quer ir para o hospital para não saber que tem doença, mas ele é desconhecedor de tudo isso? Ou você acha que há um certo abuso? O que é que... Porque assim, o que eu tenho visto de empresário nos últimos dias em maus lençóis, meu amigo... Eu acho que tem esses dois componentes aí. Tanto tem a empresa que... Não, a gente não vai falar nem no caso da má-fé dos empresários que fazem lá, né? Vamos dizer, os empresários de boa-fé. Aí você tem esse empresário que ele não tem essa assessoria jurídica, que na maioria dos casos é prestada muitas vezes pelo próprio contador. Que o contador, pelo menos, ele é obrigado a ter. Mas a assessoria jurídica da empresa, tem que ser feita pelo profissional de direito. Cada macaco no seu galho. O contador tem as suas funções e o jurídico tem as funções dele. Então, ele não tem essa assessoria jurídica e aí, nesse caso, às vezes, ele comete esses deslizes, mesmo porque a legislação trabalhista ela é muito detalhista. Então, para você cumprir 100%, não é fácil. E, além da lei, ainda tem as convenções coletivas, que muitos empresários nem sabem que existem. As NRs da vida também. NRs, então, eles não têm desconhecimento. Então, eles não cumprem porque não sabem que eles estão sujeitos àquelas normas. E você também tem um exagero por parte dos trabalhadores também, que criam-se teses trabalhistas a todo momento. E aí são teses que viram teses da moda. E eu lembro que eu ouvi isso há 20 anos atrás em relação a doenças ocupacionais. Que esse médico do trabalho ele dizia, existem doenças de ocasião, doenças de moda.
E não é possível que, com o passar do tempo, essas doenças deixem de existir, porque as empresas não estariam atuando assim, dessa forma para que elas sumissem. Mas, vamos dizer assim, há 15 anos, a doença da moda era o quê? Ler e Dort. Essas pessoas, essas ações, elas praticamente desapareceram. Será que foram as empresas que tomaram consciência? Não foi, porque eram doenças da moda. Qual é a doença da moda hoje? São doenças psiquiátricas, síndrome de burnout, né? São essas. E é essas difícil são julgar mais, isso. E né? essas são mais difíceis. sensíveis, são complicadas, porque tem fatores laborais envolvidos. E aí, quando você manda pro perito, ele diz que tem sim, que tem nexo com o trabalho, mas teria com qualquer outro trabalho. Entendeu? Não é porque é aquele trabalho específico. Então, é complicado. E os peritos psiquiátricos, eles, diferenciando dos demais, ele não tem exame físico. A única fonte de informação que ele tem para basear o diagnóstico dele, inclusive do nexo etiológico, é a anamnese pura. Você senta no divã e fala. Né? Eu acho que nesse psiquiatra tem divã, acho que só psicólogo, não importa. Você chega lá e fala. Já as outras doenças, não. Se você tem uma LEDOT e tal, o médico ele vai fazer o exame físico, vai ver se existe uma compatibilidade do movimento que você faz com aquela lesão. Então, é mais fácil você descobrir fraudes. Entendido. Já o psiquiatra, não. Porque o psiquiatra, ele vai lhe perguntar e aí você vai direcionar a dizer que tudo é o trabalho. Entendido. Não. Quando foi que começou isso? Começou quando eu comecei a trabalhar. Então, é mais difícil você descobrir fraude. E tem fraude? Tem. Tem, isso é um fato. Não adianta você tapar o sol com a alfinete. Tem fraude? Tem. Não só na área trabalhista, mas também prefeitos previdenciários. Um dia desse eu vi uma fala de um rapaz que trabalhou na Gol, o Nazu. Ele disse que o brasileiro é tão esperto para cometer fraude que dois amigos viajam com malas. Aí quando chega no lugar, um amigo leva as 2 malas e o outro fica lá dizendo que a mala não chegou. E depois de muita pesquisa, eles conseguiram detectar fraudes que algumas pessoas, de modo... Assim, a quantidade de ações que eles tinham no Brasil era maior do que somado todos os outros países. E esses números o CNJ deve relatar muito bem, mas assim, a quantidade de ações trabalhistas no Brasil chegou a um momento que era uma coisa muito maior do que em outros países, só me engano. Não sei, esses dados eram... O Brasil era muito... Tem um exemplo de indenização de voos. Eu acho que uma empresa ela parou de voar para um estado, acho que foi Rondônia, por conta da quantidade de ações. De ações, imagina. Então, assim, na verdade, qual é o reflexo disso? E o reflexo é que esse comportamento ele acaba contaminando e para o juiz ele passa assim a duvidar de todo mundo, entendeu? E aí você não cria dificuldade de separar o joio do trigo e na verdade você vai prejudicar pessoas que realmente têm direito. Faz todo sentido. Então quando chega alguém lá, eu fico pensando, será que isso aqui é uma fraude ou realmente a pessoa tem direito? E aí com um aumento de casos de fraudes, deslides temerárias e tudo, aí você acaba inconscientemente você tentando generalizar, ali e às vezes não é, entendeu? Então tem esse fator. Imagino. E aí me fala um pouquinho, o Cairo professor, o Cairo juiz, o Cairo estudioso, e na relação com os alunos, Cairo, como é que você sente hoje assim, o interesse pelo direito do trabalho? É crescente? Tá meio... Porque assim, a gente há uns 10 anos atrás disputava monografia. Final do curso tinha 20 monografias de direito do trabalho, 3 de tributário. Cheguei um momento que eu cheguei a ter metade sua, mais ou menos, mas você sempre era o campeão de monografias na UESC. Todo mundo queria ser seu orientador. Fala um pouquinho pra gente assim, como é que você acha hoje o interesse do aluno pelo direito do trabalho? Continua crescente? Não, eu acho que o interesse do aluno pelo direito em geral vem diminuindo, de uma forma geral, né? Você hoje não encontra muitos alunos, aquele aluno interessado que fica ali perguntando, querendo saber. Tem na área do direito mesmo, o aluno, muitos, eles estão querendo ali só ter o título para fazer um concurso, não é? E aí, quando a gente vê aquele que não, esse aí é aquele aluno que a gente gosta. Então, isso aí eu acho que é geral, não só em relação ao direito do trabalho. Na era do tweet que a gente o direito tweetizado, tudo tem que ser no máximo 140 caracteres, tem que ser pouco esquematizado do esquematizado, resumão. Eu falo isso porque eu ensino não só direito do trabalho, mas ensino também direito previdenciário. Então, sinto a mesma coisa em previdenciário. Quando a professora Fernanda ficou de licença também, eu ensinei direito empresarial, então também. Então, acho que é geral, mais para essa questão aí de você... O que você percebe? Que o aluno ele se interessa depois que termina o curso.
Terminou o curso, ele parece que acende assim, fala assim... Quando é confrontado com o fato real, percebe que os 5 anos da escola não dão para resolver um semestre de trabalho no dia a dia. Então, aí são confrontados ao estudo mais profundo. Aí o que acontece? Aí ele pega, que ele está com mais interesse, aí ele vai ver um podcast, um vídeo de alguém lá na internet, no Instagram, e aí ele acha aquilo maravilhoso e acha que o professor dele foi uma merda porque não falou nada daquilo. Mas na verdade falava, mas ele não se interessava. Então, a partir do momento que você se interessa, então aí aumenta muito essa capacidade que você tem de adquirir esse conhecimento, né? Maravilha. E quando você está desconectado, não, você entra pelo ouvido, sai pelo outro, por mais que a gente fique ali, nos esforçando, chamar a atenção de tentando, né, e pegar. Mas eu vou levar essa observação para minha vida. A diferença do aluno, enquanto está, eu diria, num redoma protegido pela vida de estudante, ainda é estudante, toda escusa vale a pena. Quando ele depois é jogado no mercado de trabalho, aí que ele sente a necessidade de aprofundar mais. E outra coisa, no último ano, o que acontece? O aluno foca na prova da OAB. E aí ele vai fazer esses cursinhos da OAB. Esses cursinhos da OAB, ele ensina você a fazer a prova. Ele não lhe passa nenhum conhecimento jurídico. Tanto é que depois de 3 meses ele esqueceu tudo. Não sabe de nada mais. Não sabe de nada. Aí vai fazer... Técnica de como ser aprovado em cursinho, é brincadeira. Aí vai fazer... professor, eu queria uma dica de um curso para prática, da prova prática. Eu falei assim, não existe nenhum curso bom de prática, que prática é prática. Como é que você vai ensinar a prática? Você não ensina a prática. Sem ter a prática, né? Você tem que praticar. Você tem que ter uma pessoa para orientar você como lidar na prática, mas não um curso de prática. Eu sempre tive muita aversão a esses temas, assim, como a gente tornou o direito, eu diria, muito simplificado demais e a vida é tão mais complexa. Nenhum problema trabalhista é meramente trabalhista, ele ao mesmo tempo é cível, ele é previdenciário, ele é empresarial, é tão imbricado e a gente às vezes tenta segregar para o cara passar na prova e como você falou, 3 meses depois o cara nem se lembra mais do que ele aprendeu a passar na prova. Aí fala, não, professor, você não deu isso. Dei sim. E um pouco do nosso Cairo aí, 29 anos de magistrado. Daqui a pouco chega a aposentadoria, é isso mesmo? Você falou assim, nessa questão de Cairo juiz, magistrado, eu lembrei a questão relativa ao seguinte, são personas. A gente cria. Verdade. E essas pessoas às vezes entram em conflito. E você tem que decidir, por exemplo, como Cairo juiz ou Cairo professor. Perfeito. Então tem que decidir como Cairo juiz, não como Cairo professor. Verdade. Às vezes tem petições que a parte vem me citando, eu julgo contra, entendeu? Então são personas, às vezes coincide, na maioria das vezes, mas tem vezes que não coincide. Porque você tem que pensar além. Porque o cara às vezes ele descontextualiza também, pega um texto seu e tenta jogar no outro contexto que às vezes não casa, né? E também no andamento do processo. No andamento do processo, você tem um objetivo. No processo, quando você lida o processo como mercadoria, esquecendo a questão relativa a que atrás de cada processo tem uma pessoa, mas você tem muitos processos ali. Então, aquele processo é um produto seu. E qual é o objetivo dessa fábrica, desse produto? É você arquivar esse processo. Um processo nasce e ele tem um objetivo para morrer. Ele pode morrer de 2 formas. Ou você dá o bem da vida que a pessoa pediu, ou se quem não tem capacidade de pagar depois de um prazo, você vai declarar a prescrição interrecorrente. Você tem que fazer isso. Então você tem que ter como objetivo isso. Tem que ser frio nesse sentido, o processo, né? Ele não pode ficar parado. Ele tem que andar. E se ele não anda, e se ele parar durante muito tempo, ele vai ser arquivado. Essa visão da justiça do trabalho é bem diferente da justiça comum, viu, Cairo? Que coisa bonita ouvir isso, né? O processo tem que andar. Eu admiro a justiça do trabalho por isso. Vocês, não sei se a formatação de vocês é um pouco diferenciada ou não saberia qual é o outro problema. Eu falo sempre o seguinte, que na justiça do trabalho, o processo corre atrás do advogado. E na justiça comum, o advogado corre atrás do processo. Essa frase é boa. E aí, às vezes, assim, eu fico impressionado que eu vou adiar uma audiência, aí eu adio para a semana seguinte. O advogado do autor fala assim, não, está muito próximo. Eu falei, não, pergunte a ele aí se ele quer que o processo demore ou que seja mais rápido. Não, e você, salvo engano, tem índices dos mais altos. Eu vejo nas suas publicações, tipo assim, você zera... Chega na comarca com N processos acumulados, depois consegue zerá-los. É a marca sua, essa celeridade, essa atenção de o processo correr atrás do advogado. Está de parabéns, Eu não gosto de uma coisa, pendência. Essa palavra, pendência... Procrastinar não é com você. Deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Concluído. Porque às vezes eu tenho alguns colegas que eles ficam lá o tempo todo com um número razoável de processos para dar sentenças.
Então, ele não está fazendo... Ele está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, só que ele está com um acervozinho. Vamos dizer, eu tenho 50 processos lá conclusos. Aí entra um hoje, 51, eu dou uma sentença, 50. Amanhã entra mais um, 51, dou outro, 50. Manteve o acervo. Então, o que eu faço? Eu não deixo chegar a 50. Então, o que vem para mim, eu tenho que julgar, porque ninguém julgar o anterior, vai julgar. Entendido. Então, assim, ó, entrou um hoje, eu julgo. Mas, cara, mas de um certo modo, quando a gente vê a sua vida, eu lhe acompanho no Instagram, a gente é quase que Cairo um mito, com todo o respeito, porque assim, Cairo, salvo engano, você acordava às 5 horas da manhã, uma coisa dessa, dormia cedo, depois do nascimento da Maju. Então você consegue sentenciar, consegue fazer as audiências, consegue ser célere, consegue ser um professor exemplar, alunos demais que lhe seguem como modelo, porque quando você tem um professor que você consegue idealizar nele um projeto que deu certo, a gente quer seguir esses passos. Mas além de tudo isso, você vive a vida, você malha, você pratica esportes, você gosta de uma boa música, gosta das suas festas, é conhecido como o professor que mais interage com alunos, com esse tipo de movimento. O aluno sente em você um aconchego. Eu diria que ao mesmo tempo é o professor, mas ao mesmo tempo é o cara que se relaciona e não confunde. Porque eu poderia muito bem misturar as coisas, estar com você numa festa e de repente chegar num processo lá, achar que as coisas se confundem. Então você consegue segregar muito bem, isso cria no imaginário das outras pessoas. Pô, é possível também ser assim. Então, a sua rotina, eu acho você muito disciplinado, eu acho que você não procrastina nada, acho você autêntico, você não tem, eu diria, duas caras, você é um cara que quem conversa com você já sente logo a sua presença. E como é que você faz, cara, para manter manter esse ritual diário de disciplina e de atender todas essas demandas? Eu acho que você tem que otimizar o seu tempo. Então... as pessoas que mais produzem são aquelas que têm menos tempo. Certo. Porque às vezes você tem uma pessoa que tem muito tempo e que não consegue otimizar esse tempo em excesso que ela tem. Eu vejo esse exemplo em alunos que moram fora daqui da nossa região. Vêm de outras cidades, Gandu, Piauí. Essas pessoas, ela tem esse tempo de deslocamento, mesmo assim consegue concluir. E vejo muitos alunos que moram aqui em Itabuna e chegam atrasados na sala de aula. Verdade. Então, assim, no meu caso, eu procuro otimizar o meu tempo, dividir ele entre as diversas atividades que a gente tem, né? Lazer, trabalho e até descanso também. E, por exemplo, eu durmo 7 horas e meia por dia. Então, é o ideal. E aí, quando eu acordo, vou fazer minhas coisas, vou fazer meus trabalhos. Eu tento vencer naquele dia o meu objetivo. Então, eu tenho objetivos diários, semanais, mensais e anuais. Entendeu? Então, você faz essa agenda mesmo? Tem lá do dia? Você tem tipo aquelas notas mesmo? Exato. Eu tenho tipo isso aí, apesar de ser... A gente tem aplicativos de agenda e tudo, mas eu tenho assim um calendário anual desse tamanho. Que aí eu só coloco ele por etiqueta, assim, por cores, por exemplo. Cor verde é o quê? Viagem. Então, lá quando eu vejo assim, olho no mês, aí eu vejo, tem uma viagem aqui. Então, eu tenho aquela visão geral. Do ano todo você já tem sua visão. Que maravilha. E aí tem um mês, tem a semana e tem um dia. Por exemplo, quando eu acordo. Aí eu estou agora já usando inteligência artificial e fiz uma persona que é Cairo Finanças. Aí eu pergunto, o que tem para pagar hoje aí? Aí espera isso aí. Você criou uma inteligência artificial, Cairo Persona. Eu uso o ChatGPT, for all. E você, quando você tem a versão paga, você cria personas. Então, aí eu tenho Cairo Finanças, Cairo Sentença, Cairo Tese, entendeu? Cairo Pessoal. Mas e como é que isso se operacionaliza? E aí você instrui ele como agir. Então, por exemplo, nesse Cairo Finanças eu coloco tudo que eu tenho que pagar, com o dia e tal. Então, tem receita e despesa. E aí ele vai dizendo, o que é que tem para pagar hoje? Aí eu pergunto, né? No celular você pode perguntar. E aí ele fala, não, hoje você tem tal e tal conta para pagar. Você sempre esteve à frente, isso é muito legal. Então, nessas decisões também, porque o pessoal critica muito essa questão, tem uma questão ética de, a inteligência artificial vai substituir o homem. Agora a CNJ agora, e salvo engano, o STF já está contratando e permitindo a utilização do IA. A IA é uma realidade e você tem que usar isso. Você não pode ter vergonha de dizer que está usando. Que é a mesma coisa de um E você usa na sua organização pessoal, finanças, viagens, sentenças, teses, aulas, tudo. Aí eu crio uma para cada. Aí, por exemplo, eu ia falando da decisão. Quem dá a decisão é o juiz, não é a inteligência artificial. Você vai dizer o que ela vai fazer. Então, isso aí é uma decisão. Na verdade, a inteligência artificial ela faz o texto da sua decisão. E não essa decisão. Se você mandar ele dar a decisão, ele vai dar, mas dá da cabeça dele, entendeu? Quando você faz a pergunta certa, o texto, ele se dá o texto certo. Aí você sobe as peças do processo
E aí Chegamos nesse nível? Você conta a história da instrução, você fala assim, ó, teve essa Parou, breaking news, pessoal. Temos aqui decisão judicial via inteligência artificial e utilizada aqui por um professor. Com o instrumento da inteligência, não pela inteligência. É muito importante. Utilizando ela como instrumento e não... que ela vai pegar e colocar a mão na massa de tudo, nas peças e no que veio do juiz. Aí eu vou dizer para ele assim, ó, teve uma testemunha, eu não confio nessa testemunha porque ela fraquejou, ela estava isso, estava aquilo. Já a outra testemunha não, foi mais segura. Então eu entendo que houve prova desse fato aqui. Tá? Então eu gostaria que você fizesse, vamos dizer que seja a Oreja, eu gostaria que você fizesse a sentença, então tem meu modelo lá de sentença. Sim, doutor, mas tem fatos, tem a parte dispositiva, sim, sai tudo assim? Sai tudo. Você ensina ela, vai fazendo isso. Ó, se for, por exemplo, a parte final dispositiva. Se a sentença for procedente, vai ser esse texto. Se for improcedente, vai ser esse texto. E aí depois você dá uma lida, viu que está adequado conforme o que você acha que está correto. E aí você sempre faz ajustes. Faz os ajustes. Faz ajustes, mas ele lhe dá uma pedra bruta. Polida então, mais. E que você vai polir. Então, olha o tempo que você vai perder. Que maravilha. Deixa de perder com isso. Que maravilha. Que entendeu? maravilha. Então, você trabalha com modelos, trabalha com instruções. Então, o grande X da questão, hoje, da inteligência artificial, é você criar prompts. Se você for ver em qualquer lugar. Prompts nada mais é do que perguntas, instruções. Se você perguntar de um jeito, ele dá uma resposta de um jeito. Se você perguntar de outro jeito, já é outro tipo de resposta. A pergunta correta induz a resposta correta. Exato. Que então, maravilha. Aí só que quando você cria uma persona, nessa versão paga, ele não esquece, ele fica lá na memória dele. Aí você acessa essa persona, ele já tem um modelinho, ele não esquece. Para quem não sabe, Cairo, gente, sempre esteve à frente assim, na nossa faculdade. Tudo que tinha de novidade, desde da utilização. O WhatsApp, teve uma vez uma prova que foi pelo WhatsApp. Provas no meio das praças aí, quando tava a greve. Cairo tem umas histórias inusitadas que depois merece um podcast só para falar um pouco dessas historinhas, né? Dessas historinhas maravilhosas. E tem lá no Denísio, não, como o nome do rapaz lá? Denilson. E Denilson tem a... Anualmente nós temos o TFM, Toca Fogo na Monografia. TFM, também não tributo novo não. Toca Fogo na Monografia, se você é esquiano, você vai saber o que é isso aí. Aguarde que seu dia vai chegar. Tá bom, Cairo? E caminhando aqui para o encerramento. Então, 29 anos de magistratura, em alguns anos você se aposenta. Exatamente. E aí, alguns projetos aí para o futuro. Não sei se são projetos ainda que estão em um invólucro aí que não queira ser revelado, mas... Não, assim, a gente tem um pensamento hoje que pode não ser no futuro. Depende de diversas variáveis, digamos assim, né? Mas, assim, como você passou a vida toda fazendo uma coisa... É mais difícil você partir do zero para outra. Perfeito. Então, eu pretendo atuar nessa área, né, na área da ciência, do direito aplicado, né, talvez advogar, mas não uma advocacia, digamos assim, do varejo, da audiência. Entendi. Porque isso aí são as pessoas que estão mais novas, né, e estão com disposição, força física e tudo. Então, a tendência é mais de trabalhar mais com a mente, né? Para soluções de problemas, digamos assim. Maravilha. Né? E não para ficar mesmo no embate com o cliente direto. Talvez não formar um background assim. Maravilha. Algo nesse estilo. Então, quando se aposentar, tem esse nicho aí para poder atuar. Exatamente. E se fosse dar um conselho aqui para os nossos estudantes, eu vou dividir em dois tipos de conselhos. Eu quero... Um conselho para os empresários que estão aqui diante de uma figura muito conhecida aqui na nossa região e no Brasil por conta da sua produção acadêmica. Que conselho você daria para os empresários no tocante às normas trabalhistas, cuidados que precisariam ter? E depois eu pediria um conselho para os estudantes. Você como um norte que muitas pessoas miram aí, que palavra final você deixaria para essas pessoas? Para o empresário, eu já tinha até abordado essa questão, ele justamente procurar essa assessoria com um profissional da advocacia, que é um investimento, não é um custo você ter uma pessoa ali do seu lado sempre para procurar, para dar um parecer. Então, esse trabalho prévio, ele é muito importante. E se for uma empresa de médio e grande porte, adotar essas técnicas de compliance é muito importante também, porque nem sempre o que a diretoria decide, ela desce ali na estrutura da empresa e vai pegando todos os seus extratos para chegar lá até a base.
Então, isso é muito importante. Você tem essa sua ideia, eu quero cumprir a legislação trabalhista, mas aí quando você entra na empresa, que você tem cumprimento de metas, tem no meio lá da pirâmide, eu vou cumprir aqui, eu não vou cumprir esse direito trabalhista não, porque aí a minha meta não vai ser cumprida, coisas desse tipo. Sei. Então, tem que ter, uma empresa tem que adotar essas técnicas atuais, né, de compliance. E se for pequeno empresário, procurar ao máximo aí se assessorar, que hoje em dia tem vários profissionais aí. Perfeito. E porque é muito mais barato você ter uma atuação preventiva, né, do que ter essa atuação depois. Posterior. Então, eu acho que isso aí não é custo, ou não é um investimento, na verdade. Maravilha. Né? E para o aluno, o que eu acho é ele trabalhar com uma questão muito simples, que é vontade. Tudo gira em torno de vontade. Você só consegue essas coisas quando você tem vontade. E a vontade, ela pode ser criada e alimentada. Basta que você faça um esforço. E aí você fala assim, eu quero isso. Não basta você querer. Você tem que todo dia, eu quero isso. Eu quero isso. Você está trabalhando com você mesmo. Então, eu quero ser um profissional, eu quero ser um advogado e entrar no mercado de trabalho de Itabuna. Mas já tem 5 mil advogados. Mas se você quiser e você se esforçar, você tem todas as ferramentas, se você tiver o ferramental, e você vai conseguir. É só você chegar lá e falar assim, não, eu quero. Não, eu quero ser juiz. Então, vai fazer concurso, eu quero. Uma hora você vai ser. Pode ser que demore um pouco mais ou um pouco menos. Mas se você realmente quer, e você trabalhar isso, eu quero, você consegue. Vai dar certo. Meus amigos, recebemos aqui o nosso chefe, Dr. Cairo Júnior, tá bom? Cairo Júnior não preciso nem falar mais, vocês acompanharam essa bela entrevista. E aconselho a vocês a acompanharem as redes sociais, ele traz muitas novidades, traz muita coisa boa. A gente, para lhe seguir, Cairo, é Professor. Cairo Júnior. Professor.Cairo Júnior. Cairo JR, pronto. Cairo JR. Beleza, então. Vai estar aqui no nosso vídeo, tá bem? E aí sigam o professor Cairo, porque eles têm dicas maravilhosas aí para vocês. Para mais dicas, me siga. Muito obrigado, meu amigo, por essa atenção, tá bom? Prazer.